Você sabia que mais de 80% das pessoas desistem das suas metas antes de chegar sequer na metade do caminho? Olá, aqui é o Bruno Cerqueira e nesse vídeo eu quero falar sobre esse assunto que é crucial para aqueles que querem crescer, se desenvolver, serem melhor e querem de verdade se tornar grandes líderes. Nesse vídeo eu quero falar sobre metas, exatamente. E minha pergunta é, você tem metas? Você tem isso por escrito? Você sabe exatamente aquilo que você quer ser, fazer ou ter no seu futuro? Você tem uma imagem clara daquilo que você vislumbra, onde você quer chegar daqui 1 ano, daqui 2 anos, 5 anos ou quem sabe 10 anos? Você sabe disso com clareza? É sobre isso que se trata esse vídeo. E se você gosta desse tipo de assunto, eu peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e fique comigo até o final, que eu vou te dar um presente que vai te ajudar muito durante esse processo. Você vai ter muito mais clareza, ok? Então vamos para o nosso conteúdo, vamos direto para o nosso conteúdo. Eu quero falar com você sobre esse assunto tão importante que eu gosto tanto, que é metas. Então vamos lá. E o que vem a ser metas? Começando pela definição. Talvez você já saiba, ok? Mas como disse um pensador, parte do nosso aprendizado é relembrarmos aquilo que já sabemos. Vamos em frente? Então o que é metas? Meta é o resultado específico que você decide alcançar dentro de um prazo determinado. Por mais óbvio que pareça, esse é o conceito de metas. E eu coloquei em negrito, muito importante, resultado específico. Nós vamos falar muito sobre isso durante esse vídeo, ok? Então vamos em frente. Quero começar já contando um estudo que foi feito em 1979 com os alunos do curso de MBA lá na escola de Harvard. Eles queriam conhecer aqueles alunos e saber o tamanho da ambição deles, o quanto eles estavam preocupados com o seu futuro. E aí, olha só o que eles fizeram. Na pesquisa, 3 alunos, eles descobriram que 3% dos alunos, ou melhor, eles tinham as metas deles escritas no papel, eles tinham com clareza escrito exatamente aquilo que eles queriam. Estava tudo muito claro, eles sabiam onde queriam chegar. Daquela turma, 13% queriam chegar em algum lugar, sabiam que queriam chegar, tinham metas, mas não tinham nada escrito. E 84% daqueles alunos não tinham nada por escrito e tampouco sabiam onde queriam chegar, não tinham ainda certeza do que queriam. Muito bem, depois de 10 anos, em 1989, eles foram em busca desses mesmos alunos para saber como estava a vida deles. E eles descobriram que daqueles 13% de alunos que até tinham metas, mas não tinham nada escrito, já ganhavam o dobro daqueles 84% que nem sabiam o que queriam da vida. E olha só, o mais surpreendente, eles descobriram que aqueles 3% de alunos que tinham metas escritas no papel, claras, dos seus objetivos, eles tinham resultados, né? Ganhavam o dobro do que a turma inteira. Olha só que interessante. Veja se isso já não faz a gente pensar. E o que eles concluíram? Que a maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, mas por falta de metas claras. Olha que interessante, né? E eu quero trazer para você esse conceito de desejo versus meta. Qual é a diferença de um desejo e qual a diferença, né, de um desejo e uma meta? O desejo é muito importante, o desejo, o sonho, tudo começa aí. Inclusive no livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, um dos princípios do sucesso, eu até recomendo esse livro, muito bom, ele começa falando sobre a importância do desejo. Sonhar é muito bom.
Muitas pessoas nem chegaram nesse estágio, não desejam nada, não têm sonhos para suas vidas, e isso é necessário, Mas aqui nós já estamos subindo para o próximo nível. Eu quero já colocar um exemplo na tela para você. Qual que é a diferença entre desejo e meta? Vamos ver? Imagine uma pessoa que tem um desejo de ganhar mais dinheiro. Estou pegando um assunto aqui totalmente aleatório, mais corriqueiro. Então, uma pessoa que quer ganhar mais dinheiro, isso é o quê? Isso é um desejo, isso é um sonho. A maioria das pessoas querem e tem esse desejo, não é verdade? Eu, você, qualquer um de nós. Mas se a gente fosse transformar isso numa meta, uma meta de verdade, como que ficaria? Olha só, quero aumentar a minha renda em 30% nos próximos 6 meses. Olha que diferença. Qual que é a chance desse desejo acontecer e qual que é a chance dessa meta acontecer? Bem diferente, né? Vamos para um próximo exemplo. Imagine que uma pessoa ela quer emagrecer e ela escreve: eu quero emagrecer. Se vamos transformar isso numa meta, ficaria assim: quero perder 8 quilos em 5 meses, atingindo o BF de 15%, treinando 4 vezes por semana e seguindo um plano alimentar. Olha a diferença. Vamos para mais um exemplo. Quero crescer a minha equipe, né? Imagino que essa pessoa seja um líder, e ele tem um desejo de crescer o seu time. Mas isso está mais para um desejo, isso está mais para um sonho. Quem não quer crescer um time? Quem não quer melhorar a sua empresa? Quem não quer aumentar o seu faturamento? Quem não quer aumentar a sua rede de afiliados? Enfim, se fortalecer. Quem não quer crescer o seu negócio? Mas isso está tudo na esfera de um desejo. Mas transformando isso em meta, olha como isso fica. Quero aumentar a minha equipe em 50% até o final de julho de 2026. É diferente ou não é? Vamos para um próximo exemplo. Olha lá, percebe a diferença? O desejo ele é genérico. A meta é clara, mensurável e tem prazo. Ok? Põe isso, grava isso. Meta tem data. Sem data não é uma meta. Ok? Muito bem. Agora, subindo para um próximo nível, você já entendeu que, desejo é uma coisa, é um sonho, e meta é outra. Tá claro? É um conceito básico. Talvez você já até sabia disso. Mas agora, você vai comigo junto subir para um próximo nível. É transformar as suas metas em metas poderosas. Exatamente. Eu quero trazer esse conceito para você. E o que são metas poderosas? Metas poderosas são objetivos que se conectam com valores profundos, nos inspiram e geram ação imediata. Grava essa palavra, inclusive, aqui no nosso canal. A gente vai falar muito sobre o poder da ação, o poder da atitude, da decisão. Faz toda a diferença. Aqui não é só teoria, nós vamos falar sobre a prática, ok? Então vamos em frente. Metas poderosas. E por que a maioria das pessoas não tem energia e motivação para realizar seus objetivos? Consegue responder essa pergunta? Por que a maioria, mesmo sabendo o que quer muitas vezes, mesmo sendo específico, tem objetivo, tem por escrito, às vezes tem um quadro de objetivos, de sonho, mas não tem motivação e energia para correr atrás do seu sonho, da sua meta. Por que isso acontece? A pergunta é importante e eu quero pensar com você sobre isso. Essas pessoas muitas vezes se sentem até preguiçosas, se sentem procrastinando sem fazer aquilo que precisa ser feito para atingir seu objetivo. Você já se sentiu assim? Eu, para ser sincero, já algumas vezes me senti assim, mas depois que eu entendi esse princípio de metas poderosas, eu reformulei isso dentro da minha mente. Então nós vamos entender como que isso se dá. Olha só o que Tony Robbins disse.
As pessoas não são preguiçosas, elas simplesmente possuem objetivos impotentes, isto é, objetivos que não as inspiram. Muito interessante isso. As pessoas não são preguiçosas, ele defende que elas só precisam de um objetivo poderoso, o suficiente para motivá-las. Eu até coloquei em negrito ali, ó, objetivo poderoso. Olha que interessante. E como que a gente faz isso? Tá, legal. E como que transforma a minha meta em uma meta poderosa? É o que a gente vai ver agora. Meta poderosa é conectando as metas aos meus valores mais profundos. Eu preciso conectar aquilo que eu quero, o meu objetivo, ao meu porquê. E porquê é um propósito. Tem a ver com propósito. Qual o propósito de eu fazer isso? Qual o propósito de eu querer isso? Qual que é, o que está por trás desse desejo? O que está por trás dessa meta? O que está te motivando a querer isso? Essa é a pergunta que eu e você precisa fazer. Qual o propósito? Inclusive, nesse canal nós vamos falar muito sobre isso, propósito, vida e propósito, tá? Vamos lá, vamos voltar para o exemplo que a gente estava, aquela pessoa ainda que quer ganhar o dinheiro. Imagina alguém que quer ganhar dinheiro. Ela pegou e transformou isso em uma meta. Legal, ela já não está mais na esfera do sonho. Ela quer aumentar sua renda em 30% em 6 meses. Como seria uma meta poderosa? Quero aumentar minha renda em 30% nos próximos 6 meses para ter liberdade de viajar com os meus filhos, comprar as coisas que gosto, me vestir bem e ficar mais bonita, ficar mais bonito. Olha só a diferença. O que aconteceu aqui? Ela atingiu os seus valores. Atingiu os valores, atingiu o valor de liberdade, o valor de família, o valor de autoestima, de qualidade de vida. Ela conectou as coisas, entende? Não está mais onde ela quer chegar, não está mais o que ela quer, mas está agora conectado com o porquê. Exatamente, está conectado com o porquê. Então, se é você nessa situação, o que você fez? Você transformou um desejo que é vago em uma meta com um significado emocional que respeita seus valores e beneficia outros pilares da sua vida. Olha que interessante. Inclusive, pilares a gente tem vários, né? Muito se fala dos pilares profissional, do financeiro, do relacionamento e da saúde, né? Do corpo. Mas a gente tem outros pilares, como o pilar emocional, o pilar espiritual, vida com Deus, com o ser superior que você acredita que seja, o pilar do serviço, quanto você serve as pessoas, a sua comunidade, e também o pilar dos hobbies, né? Que a vida não é só trabalhar, mas também é desfrutar, é se divertir. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre isso também, ok? E é isso, esse é o conceito. Vamos avançar. Antes de a gente fazer um exercício, eu quero primeiro pegar essa meta, entender ela agora de forma mais sistemática. Vamos pegar essa meta e quebrar ela. Vamos pegar qual que são as características de uma meta poderosa? Primeiro, você percebeu que ela é uma meta específica, ok? A pessoa, quando ela tem uma meta específica, ela sabe exatamente o que ela quer e não vagamente, ok? O que você realmente quer. Exatamente o que? Você precisa ser específico, tá bom? Uma segunda característica de uma meta poderosa é que ela é desafiadora e ao mesmo tempo atingível, ok? Pouco desafiadora não motiva, ok? Se o desafio é pequenininho, você não fica motivado, mas se o desafio é muito grande, além daquilo que você pode te desanimar,
Então esse é um outro conceito importante. Tem que ser desafiadora, mas também tem que ser atingível, tá? Ok? Uma outra característica dessa meta poderosa é que ela sempre é dita no positivo. Toda vez que você quer alguma coisa, presta muita atenção nisso. A gente tem uma dificuldade de falar o que a gente quer. A gente sempre fala o que a gente não quer. Isso acontece, isso às vezes é comigo. Poxa, eu não quero mais isso. Tá, mas o que você quer? As pessoas falam, não quero perder o emprego. Tá, se você não quer perder o emprego, o que você quer então? Obviamente que eu quero estabilidade, eu quero crescer na empresa. Legal, então coloque sempre no positivo. Não o que você não quer. Diga aquilo que você quer sempre. Ok? Você que é pai, tem filho, filho, não faça isso, tá? Mas o que ele deve fazer então? Direciona, filho, tenta fazer dessa forma, olha aqui, dá o caminho, é muito melhor. Por quê? Por que é importante fazer isso? Porque o nosso cérebro, a neurociência diz que o nosso cérebro ele não sabe distinguir aquilo que é o real do imaginário. Então, o nosso cérebro não consegue entender a palavra não como negativo. Ele meio que exclui a palavra não da nossa frase e traz à sua mente aquilo que você falou. Por exemplo, se eu disser para você, não pense, olha só, não pense num elefante branco. Não pense. Tá vendo? Então, o cérebro ele não entende o não como um negativo. Aquilo que você diz, eu não quero ficar gordo, não quero ficar gorda, não quero, mas a imagem que vem na sua mente qual que é? Você acima do peso. Eu não quero ficar sem dinheiro, mas qual que é a imagem que você está trazendo para sua mente? Exatamente a que você não quer. Então, muda, transforma a partir de hoje, pensa de forma positiva. Tá? Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre o poder das palavras aqui, das afirmações. A nossa palavra ela tem muito poder e a gente vai entrar um dia nesse assunto, eu vou gravar um vídeo sobre isso, o poder das palavras, tá ok? Então, voltando aqui, a meta ela também precisa ser ecológica. O que é isso, Bruno? A meta ecológica é aquela meta que você estipula de tal forma que você sabe o que você vai perder. Opa, como assim? Sim, toda meta, todo ganho, ela pressupõe uma perda. Alguma coisa você vai perder, mas isso você precisa saber antes. O que você vai perder com ganhar mais dinheiro? Por exemplo, você vai ter que trabalhar mais, ficar mais tempo no trabalho, tem que ter um acordo com a família, que eu não vou estar tão presente, então perder tempo de qualidade com a minha família. Poxa, se eu quero ter um corpo legal, o que eu vou perder? Vou perder muitas vezes a pizza com os amigos no finais de semana, por um tempo, de repente, alguma coisa você vai perder. E outra coisa, a sua meta, quando você atingir ela vai ser boa para você, para sua família, vai ser boa para você, para sua família, vai ser bom para o seu ambiente, ela é ecologicamente boa. Então, a meta poderosa, ela tem que ser ecológica. Um outro fator de uma meta poderosa, viu que a gente está pegando e quebrando e entendendo todas as características dessa meta? Bom, ela precisa também estar no seu controle. Isso é fundamental. Não pode, aquilo que eu quero conquistar, aquilo que eu quero atingir na minha vida, não pode estar sob o controle de outra pessoa. Tem que estar sob o meu controle. É eu que tenho que fazer acontecer todos os dias. Eu sei o horário, eu sei cada tarefa que eu tenho que fazer, cada ação depende de mim. Não depende do outro. Eu sou um líder, eu sei onde eu quero chegar. Minha equipe pode ser as pessoas de apoio, mas eu tenho que assumir o controle e depende só de mim. Perfeito? Uma outra coisa que a sua meta, se ela for poderosa de verdade, ela tem que ser mensurável. Se você não mede, você não controla, não gerencia. Você não sabe os números, né? Se você consegue saber se você está chegando próximo de atingir seu objetivo, já evoluiu, quanto você evoluiu em porcentagem, quanto você precisa mais, quanto tempo mais você precisa.
Isso é possível colocar em planilha, em dados? É possível você verificar a evolução disso? Uma boa meta, uma meta poderosa, ela é mensurável. E para terminar, a meta ela tem que ser temporal. Fundamental aquilo que a gente falou lá no começo. Quando? A pergunta para você e para mim fica: quando? Qual é a data para concretização desse objetivo? Olha só que interessante. Entendeu? Fez sentido? Aí eu já deixo aí para você uma indicação de livro, um livro excelente, inclusive muito do que eu vou falar aqui, a fonte do que eu vou falar é muito baseado nesse livro do Brian Tracy. Uma das frases que ele diz é a seguinte: metas são sonhos com data marcada, ok? Tem data marcada, tem dia para acontecer. Show? E aí? Tá fazendo sentido para você? Tá gostando desse conteúdo? Não se esqueça, inscreva-se nesse canal, compartilhe, vamos junto. Eu quero pegar na sua mão e te ajudar a você escrever os seus objetivos e realizar os seus sonhos, ok? E daqui a pouco eu vou te dar um presente. Vamos lá, vamos em frente. Próximo slide. E aqui eu quero, para a gente encerrar, eu quero fazer esse exercício. Olha só, eu vou colocar uma meta aqui, ó. Uma meta, novamente, voltando ao objetivo de crescimento profissional. Imagina essa pessoa que ela diz que ela quer crescer. Poxa, eu quero crescer profissionalmente, crescer na empresa. Você quer crescer na empresa? Fala aí, põe nos comentários aí. Eu tenho uma meta, minha meta é... Coloca a sua meta aí e compartilha com a gente. Quero crescer na empresa. Vamos fazer uma avaliação baseado no que a gente conversou antes? Essa meta ela é específica? Pensa comigo. Não é, né? Crescer quanto? Crescer para onde? Não tem como saber se ela é específica, porque tá vaga, né? Mas tá mais para um desejo. Ela é desafiadora? Não sei. Crescer em que quantidade? Para onde, né? Em que nível ele quer chegar? Ele quer sair de gerente para um CEO? Ele quer sair de um ajudante, de um técnico para um júnior, sênior, pleno? Não dá para saber. Essa meta, quero crescer profissionalmente, ela está num formato positivo? Ah, eu não quero perder meu emprego. Legal, o que você quer? Não, quero crescer profissionalmente. Bacana, então ela está no positivo. Ela é ecológica, é uma meta ecológica, né? Ecologicamente correta. Ela é ecológica, não dá para saber, também não tem como saber. Ela está sob o controle dessa pessoa, também não tem como saber. E o pior de tudo é que essa meta não tem uma data. Agora vamos lá para a meta 2. Eu escrevi a meta 2 aqui. Imagina essa pessoa que ela veio aqui assistir o vídeo do nosso canal, assim como você, participou dessa aula, desse treinamento, ela entendeu que ela precisa reescrever isso e sair da esfera do desejo e cair realmente para dentro de uma meta poderosa. Ela reescreveu a meta e olha como que ficou. Eu quero aumentar 50% o tamanho da minha equipe até o final de julho de 2026. Olha só, e estar entre as top 5 unidades com o maior número de ativas em inícios do estado de São Paulo. Uau! E ter mais tempo de qualidade com a minha família e passear uma vez por semana. Show de bola! Maravilha aí, o que você achou? Vamos avaliar? Vamos junto. Essa meta agora, ela está específica? Show, muito específica. Ela colocou um número, 50%, né? O tamanho que ela quer crescer. Legal? Essa meta, ela é desafiadora, muito desafiadora, né? Imagino que para uma líder, não sei qual é a área, mas imagino que para estar entre as top 5 unidades, com o maior número de ativas, imagino que são afiliados, né? Consultores, e inícios, pessoas que eu acho que estão entrando na unidade, estar entre as top 5 do estado de São Paulo, poxa, é uma meta super desafiadora, né? Mais atingível, ok? E há quem diga que as metas, elas precisam ser ambiciosas. Metas, elas têm que ser grandiosas, né? É um assunto que a gente pode tratar num próximo vídeo.
E aí, vamos lá. Essa meta ela é positiva? Tá no positivo? Não tem nada aqui que ela não quer. Ai, não quero perder afiliado, não quero perder consultora. Ai, meu Deus, eu não posso perder minha unidade. Ai, meu Deus, eu não posso ficar na lanterna. Tá assim? Não. Olha só que interessante. Ela está colocando no positivo. Tá fazendo sentido? A meta ela é ecológica? Isso é importante. Olha que legal. Ela é ecológica por quê? Me diz aí. Por quê? Porque agora com essa meta, ela vai ter tempo de qualidade com a família. Lembra dos valores que eu disse? O valor família, para ela é importante. E passear é importante. O hobby, ela precisa ter um tempo de desfrute com a família. Então, olha que legal. Ela é ecológica. Está sob o controle dela? Sim, claro. Os consultores, as consultoras, os afiliados, enfim, a equipe, o time ela precisa, essas pessoas estão junto com ela, mas está no controle dela, ela tem que fazer acontecer, ok? E para terminar, data. Tem data? Deixa eu ver, deixa eu achar. Claro que tem uma data, até o final de julho de 2026. Fantástico. Qual que é a meta poderosa então? No 3, 1, 2, 3, número 2. Que legal, né? Poderíamos bater uma salva de palma aqui para essa pessoa que entendeu o conceito de metas poderosas. Fez sentido? O que você achou? Agora eu quero te dar um desafio, ó. Eu quero que você escreva no final desse vídeo, eu quero que você agora escreva na sua casa, transforme os seus desejos em metas poderosas, ok? Fica a lição de casa para você e para te ajudar nessa jornada, né, nesse exercício tão importante. Eu quero te dar de presente um exercício, eu quero te dar de presente uma ferramenta de definição de metas. Você vai elaborar uma meta poderosa através de um PDF que eu deixei aqui no link na descrição, você pode baixar, é uma ferramenta de apoio para te ajudar nesse processo, ok? Me ajudou demais nisso, me ajudou demais, e depois eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre minhas metas e aquilo que eu já conquistei através desse processo. Legal? Fez sentido para você? Foi bom para você? Valeu a pena estar comigo? Obrigado pela sua presença e vamos em frente. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre um assunto muito importante, porque talvez você esteja dizendo: ah, Bruno, mas não adianta só ter metas, não adianta escrever, mas o importante é cair para cima e fazer acontecer. Tem que ter um plano, né? Tem que ter um plano de ação para isso. Legal, então é sobre isso que nós vamos falar nos próximos vídeos. Como estipular um plano de ação forte, um plano de ação bem estruturado e sólido para atingir, transformar você, né, no estado atual, levar você para um estado desejado até o dia de realizar os seus sonhos. Tem uma etapa, tem um plano, existe um processo também correto para se fazer. Plano de ação é o que nós vamos falar nos próximos vídeos, ok? Obrigado pela sua presença, eu te espero na próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.